Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Naí. Eu sou Rafaela de Sá e estou muito bem acompanhada de Danilo. Danilo tem uma trajetória muito interessante, não só como empresário, mas como pessoa. E ele veio aqui para contar um pouquinho sobre os desafios no mercado e um pouquinho sobre a história dele. Seja muito bem-vindo, Danilo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, contar um pouquinho da minha história e falar um pouquinho sobre o mercado de energia na nossa região e especificamente aqui no Naí. Perfeito. Danilo, primeiro eu gostaria que as pessoas conhecessem você. Conta um pouquinho da sua trajetória, o porquê da escolha de abrir uma empresa de energia solar aqui na região, porque a gente sabe que você foi pioneiro, mas vamos começar de lá, de quando você quis entrar na universidade para fazer a formação e começar esse negócio. Vamos lá, então minha história começa muito antes de eu ter empresa. Ainda no ensino médio, antes até do ensino médio, eu decidi que eu queria fazer engenharia. Até conversei com os meus pais na época, não tinham dinheiro, falou, olha, Danilo, não vai ter como você estudar porque a gente não consegue pagar. E aí eu sempre estudei em escola pública, nunca estudei em escola particular. Então eu transferi meu curso para a noite, meu ensino médio, fiz ele todo noturno, porque durante o dia eu juntava dinheiro para que quando eu me formasse no ensino médio, eu me mudasse para Brasília e fizesse cursinho. Perfeito. Então assim eu fiz, passei 3 anos ali do ensino médio juntando dinheiro. Quando eu me mudei para Brasília, eu tinha um dinheiro de sobreviver por um ano. O dinheiro que eu tinha juntado ali no ensino médio dava por um ano. Então, eu fiz cursinho por um ano e consegui ingressar na UNB, que é a Universidade Federal. Então, eu fiz universidade pública, então ali dentro eu já me sustentava, não precisava pagar. E aí foi onde começou todo o sonho. Eu ingressei no curso de Engenharia de Energia, então sou engenheiro de energia de formação. E aí começou toda a minha trajetória, digamos, no segmento de energia. Começou lá na universidade. Eu tenho formação, a minha formação é específica para qualquer tipo de geração de energia, seja ela eólica, celular, hidrelétrica ou até combustíveis. Mas assim que eu me formei, aí eu comecei, dentro do meu mercado, olhar onde eu poderia me adequar e resolvi me especializar na energia solar. Então, desde 2015, estou no mercado de energia solar, tenho formação e me especializei ainda mais na energia solar desde 2015, trabalhando nesse mercado. Perfeito. E o que te despertou na época da faculdade a energia solar? Porque a gente não pode também falar que a energia solar é alguma coisa que ela é antiga, que tem, 50 anos a gente está falando de energia solar. Talvez existisse, algo, mas a gente sempre pensava em coisas mais industriais, de mega formações ali, mega estruturas, para acoplar aquelas energias solares. Eu lembro até que, me corrija se eu estiver errada, gente, eu não sou uma pessoa que conhece de energia solar, mas eu lembro muito das energias eólicas, que ali tinha, acho que no início ali foi na parte mais litorânea da China, que é onde começou. Então, não era algo assim tão discutido. Por que você teve esse interesse na faculdade de tratar da energia solar? O que acontece? A energia solar, como você falou, apesar da tecnologia ser muito antiga, a célula fotovoltaica existe há mais de 40 anos, ela só foi regulamentada no Brasil para a gente instalar um sistema de energia solar igual a gente instala hoje, conectado à rede da concessionária. Isso só foi regulamentado no Brasil em 2012. Nossa. Então, quando eu estava no meio da minha faculdade, veio essa regulamentação. Inclusive, o nosso curso, ele tinha uma grade de energia solar até pequena, e inclusive por conta dessa mudança de lei, no meio do curso eles fizeram alteração acrescentando mais conteúdos de energia solar, para que a gente tivesse uma formação mais intensificada nisso, porque já se previa que o mercado ia começar ali. Então, o que me fez olhar para a energia solar foi exatamente a oportunidade de ser muito pioneiro. Sim. De nascer e crescer com o mercado. Porque eu ia me formar ao final de 2014, então já tinha toda uma projeção que, por mais que o mercado foi regulado em 2012, depois dele ser regulado, ou seja, agora pode se instalar energia solar, tem toda uma parte prática de as concessionárias de energia precisavam de um tempo para que elas se adequassem, para que elas criassem software, para que elas criassem estrutura para que começasse o mercado de energia solar. Sim. Então, quando eu me formei em 2014, para você ter ideia, o mercado nem tinha começado. Já tinha 2 anos de regulamentação, mas ele não tinha começado ainda porque as concessionárias precisavam desse tempo. Então, quando você chegou, era tudo mato? Era tudo mato. Quando eu comecei, em 2014 eu me formei, então eu passei o ano de 2015 já no processo de abertura de empresa, já trabalhando com energia solar, já buscando conhecimento, e exatamente, era tudo mato. Quando eu instalei meu primeiro sistema, no Brasil inteiro, tinha menos de 100 sistemas instalados. Ou seja, o primeiro sistema que eu instalei, eu lembro direitinho, o pessoal da CEMIG me ligava para ver a parte de projeto, para ver a parte de conexão, nem eles sabiam, porque a gente fazia tudo a 4 mãos.
eles me ligando e a gente discutindo como que a gente ia fazer. Porque era novidade tanto para mim quanto para eles. Mas o que mais me despertou, né, de ingressar no mercado foi exatamente isso. De crescer junto com o mercado. E ao me formar, não tinha nenhum engenheiro no mercado que podia chegar concorrendo e falar assim, eu tenho 30 anos de experiência. Ele teria 30 anos de experiência na engenharia elétrica, na engenharia de energia. Sim. Mas na energia solar não tinha. Então eu estava de igual para igual até com os mais antigos. Sim. Então era uma oportunidade única de sair na vanguarda. Entendeu? E foi isso que eu fiz. Então, comecei muito no início da energia solar, como eu era recém-formado, eu comecei até na frente de quem era mais velho que eu de profissão. Sim. Entendeu? Porque eles não iam largar o que eles já estavam fazendo para entrar na energia solar. Como eu estava começando, eu comecei direto na energia solar. Assim, acho que tem outra coisa também, Danilo, que por exemplo, essas pessoas que são mais antigas, muitas vezes as pessoas param de estudar. Então, o que você aprendeu ali na faculdade era tudo muito... Era novo, era novidade, mas você estudou para aquilo. Talvez aquelas pessoas que tinham ali contato com a energia há 30, 40 anos, elas talvez não estivessem se atualizando, né? Estudando, e muitas vezes elas não têm esse know-how que você teve durante a faculdade. Então a formação ali, ela foi muito precisa e muito correta, né, naquele momento de começar a trabalhar com isso. Exatamente, porque o que acontece? No mercado de energia, a gente tem duas formações para essa área, que é o engenheiro eletricista e o engenheiro de energia, que é a minha formação. O engenheiro eletricista, ele também pode trabalhar com energia solar. Ele tem ele tem essa capacitação. Sim. Mas o que acontece? Exatamente por isso, por a energia solar não ser regulamentada, né, até 2012, nas grades curriculares dos cursos antigos, ninguém estudava isso. Sim. Entendeu? Então, os engenheiros antigos, eles não sabiam e eles não estudaram na faculdade energia. E o meu próprio curso, que é a engenharia de energia, que é mais especialista na geração de energia, já tinha algo de energia solar. E quando foi regulamentado, até acrescentou, justamente capacitando a gente ainda mais para esse mercado. Então, realmente foi um momento único de estar ali no momento certo, na hora certa. Sim. Que foi o mercado surgindo e eu surgindo como profissional. E os profissionais anteriores, de fato, não tinham essa capacitação, porque até na grade curricular dos cursos mais antigos não tinha energia. Sim. Né? Não tinha energia solar, no caso. Então, mesmo os colegas de profissão não tinham o estudo que você tinha naquele momento, né? Não então, tinha. Foi assim... Ninguém tinha no mercado. Sim. Ninguém tinha. Isso é e quem já estava no mercado ficou até meio perdido, porque também não tinha curso. Se até a CEMIG estava perdida, meu amigo. Exatamente. Então, não tinha um curso, não tinha uma capacitação extracurricular. Não tinha como eu ir ali e fazer um cursinho, entendeu? Porque ninguém, além das universidades que se adequaram, estava ensinando aquilo ali. Danilo, e uma outra coisa que eu acho bem interessante a gente falar é que não só você chegou de pioneiro como estudante, mas você também chegou como pioneiro na empresa, né? Aqui em Unai, você ter a coragem de falar, então, eu tô aqui em Brasília, tá tudo muito confortável, tá tudo muito bom, vou abrir uma empresa e vou ser pioneiro. Como que foi esse desafio? Até porque eu sei que você não só formou na faculdade, você fez outras especializações, né, que trouxeram como bagagem para você abrir a empresa aqui em Unai e começar a trabalhar comigo. Conta um pouquinho da especialização, mas também fazendo um link com o fato de você ser pioneiro na energia solar aqui em Unai. Sim, de fato, foi um baita desafio, né? Quando eu abri a empresa, tinha um desafio de se especializar cada vez mais, né? Sim. Então, na época, eu fiz vários cursos, vários treinamentos, mas como eu já tinha a minha formação por base, ela foi suficiente para eu iniciar. Só que, naquele momento, eu também tinha um outro desafio, que era o conhecimento de mercado, o conhecimento de gestão, o conhecimento empresarial. Eu tinha a formação técnica. Então, foi um trabalho árduo e um desafio, porque ali agora eu tinha que me desenvolver como empresário. Então, eu abri uma empresa pequenininho, só eu, num cômodo de 4x4, pequenininho. Então, eu chegava cedo, abria a empresa, fazia um cafezinho, pegava uma pastinha, fechava a empresa, saía visitar o cliente. Você conhece a energia solar? Você tem o perfil, explicar. Muitas vezes as pessoas, não, já tem isso aí, esquenta a água lá pro meu chuveiro. Não é aquecimento solar, é energia solar. Então as pessoas sequer sabiam o que era energia solar. A maioria das pessoas achava que era aquecimento solar, que é esquentar o boiler, que esquenta a água para o chuveiro. E eu ia explicar que não é isso, que agora era permitido a pessoa gerar a própria energia, que ela ia bater, explicava todo o processo de energia solar. E aí a pessoa, não, isso aí eu duvido que a CEMIG vai deixar isso aí acontecer, isso aí é bom demais para ser verdade. Muitos falavam, porque de fato ninguém nem acreditava que era possível. Como que agora eu posso não mais pagar a conta de energia? É muito bom para ser verdade. Então, era um desafio. E apresentava, aí alguns ficavam assim, não, então vai lá, faz um orçamento. Naquela época, eu já sabia disso, o custo ainda era muito alto. Sim. Então, o retorno do investimento ainda era alto. Então, a gente já trabalhava, assim, sonhando com um dia que ia ter a queda de preços e o retorno do investimento ia diminuir para acelerar
a Processo. quantidade de pessoas que poderiam ter acesso àquilo. Mas a gente não podia deixar de trabalhar. Sim. Então, a gente trabalhava o mercado realmente formando. Então, eu sabia, chegava cedo, fazia todo esse processo, visitava cliente, aquele que aceitava uma proposta voltava lá para o escritório, abria, fazia a proposta, voltava lá, entregava, escutava o não, porque o payback era longo, o cliente ainda não via viabilidade, tinha muito medo, uma Sim. coisa nova ninguém quer encarar. E assim foi por 9 meses até eu vender meu primeiro sistema. Então foram 9 meses abrindo empresa, fechando empresa, apresentando proposta, visitando o cliente, até eu encontrar o primeiro cliente que acreditasse, que já tivesse pesquisado um pouco mais e acreditasse naquela tecnologia, naquela solução. Certo. E aí foi onde tudo começou. Então foram 9 longos meses de desafio, foi um baita desafio. Eu quero te parabenizar, inclusive, porque 9 meses, gente, se eu ficasse 9 meses sem vender, eu ia ficar louca. Foi um filho, eu falo que eu parei um filho. Eu não acho que seu cliente vai pensar dessa forma, não, mas bacana você pensar assim. Foi um filho. Danilo, e agora que você já está aqui em Unai, você começou bem lá no inicinho, né? Você começou com mais produtos domésticos ou produtos empresariais? Você já tinha mais ou menos uma noção de onde que você partiria? Sim, quando eu comecei, né, como eu te falei, eu tinha um conhecimento técnico. Sim. Então, o que me faltava, na verdade, era o conhecimento de gestão. Então, desde o meu início, eu investi muito em aprender gestão. Porque, né, a gente tem 2 tipos de empresário. Aquele que aprende ao longo da vida, que ele tem ali 50 anos e que ele foi dando murro em ponta de faca e foi aprendendo, é normal. Mas eu não queria passar por esse processo, eu queria dar uma acelerada. Sim. Então, depois da minha faculdade, eu investi muito em conhecimento. Fiz muito curso, participei de imersões em São Paulo, participei do Giants, né? E até hoje eu faço isso. Recentemente, o ano passado, eu fiz o último treinamento meu dentro da Harvard. Eu fiz um curso de imersão na Harvard, fui para Harvard, aprender gestão, aprender liderança, aprender mais sobre o mercado de energia, aprender a criar produto, aprender muita coisa sobre empresa. Entendeu? Então, até hoje eu faço isso, na verdade. Mas lá no início, foi exatamente desafiador entender o mercado. Hoje, para mim, é fácil fazer isso. Mas naquela época não era. Mas ainda assim eu acertei. Então, o que foi feito? Eu olhei para onde dava o melhor retorno. Então, por exemplo, a gente, no início, queria olhar para as grandes contas. Quem tem grandes contas? O agro. Sim. Mas naquela época não dava viabilidade para o agro. Uma usina para o agro ia demorar 12 anos para a pessoa pegar o dinheiro de volta. Mas já tinha alguns cenários, por exemplo, no comercial, que o retorno já estava entre 6, 7 anos. Entendeu? Então, esses foram os primeiros clientes que a gente abordou. Então, foi buscar aquele cliente que já era mais viável. E aí foi no comercial que a gente encontrou esse cenário, que eram pessoas que pagavam uma conta alta, e que tinham um custo de energia muito alto. Foram os primeiros clientes que viabilizaram. Então, eu comecei com residencial e comercial. E aí foi bem depois de alguns anos que a gente conseguiu viabilizar a energia solar para o agro, que foi quando o custo do equipamento caiu bastante. E aí o agro entrou com força e hoje, inclusive, já é a maior parte. Né? Hoje o agro, digamos, é o grande... É o carro-chefe. É o carro-chefe, exatamente, porque hoje já é viável e tem os maiores consumos. Não, e hoje também as pessoas entendem 100% da confiabilidade, da qualidade do produto e, assim, não só do produto, mas dos benefícios, né? E quem não quer, né, melhorar aí no final do mês para pagar as contas, né? Principalmente o agro, né, quando a gente fala sobre energia, e é muita coisa, né, para você manter uma fazenda, para você manter acres e acres aí de fazenda, realmente é um custo muito alto. Então, as pessoas já estavam mais conscientizadas, digamos assim, sobre o que é que realmente você estava vendendo, porque antes eu acredito que era uma coisa muito lúdica, né, e assim, era lúdica e era demorada. Né? Porque se for um lúdico que é mais instantâneo, a gente meio que pega aquilo ali. Mas se for um lúdico que é demorado, então, 6 anos, 5 anos. Exatamente. Né? Ninguém tem. Sim. Né? Então, o que você pode me mostrar dos trabalhos que você tem aqui? Você não tinha nem portfólio. E trabalho de outros. Não, o outro também não tem, porque não tem nem o outro. Né? Não existia nem sequer o mercado. É um desafio, te parabenizo, inclusive, por isso. Mas agora vamos começar na parte polêmica do episódio. Nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre alguns... Eu vou te pedir para você contextualizar para a gente um pouquinho sobre os maiores desafios da energia solar hoje, não só aqui na cidade de Unai, na região noroeste de Minas, mas no Brasil. Quais são os maiores desafios hoje da energia solar? Vamos lá. O desafio da energia solar hoje, na verdade, ele nasceu lá atrás. Então, o que acontece? Dentro de tudo isso que a gente conversou, né, que o mercado nasceu e cresceu, em meados de 2020, 2021, de fato, a gente teve um boom muito grande da energia solar. Por quê? Energia solar são valores muito altos. O ticket médio de uma venda de energia solar é muito alto.
Então, não quer dizer que, ganha muito dinheiro com energia solar. Também, sim, trabalhar certo é um mercado muito bom. Mas naquela época, atraiu muita gente exatamente por isso. Entendeu? Por ser valores muito altos, por envolver grandes quantias. Então, atraiu muita gente. Então, o que aconteceu com o mercado de energia solar? Apesar de ser um mercado técnico, de engenharia pura, o que aconteceu? Como os valores eram altos, isso chamou a atenção de muita gente que estava de olho só no dinheiro. Então eu vi acontecer gente fechar açougue para abrir empresa de energia solar, o cara fechar loja de som para trabalhar com energia solar, o cara fechar consultório de dentista para trabalhar com energia solar. Então foi um mercado que o pessoal saiu fechando outros negócios, agora eu vou mexer com energia solar. Era essa a palavra, mexer com energia solar. Só que não é um mercado de se mexer, é um mercado de se trabalhar. E aí foi o grande problema. Então, lá atrás, o que aconteceu? Esse mercado foi inundado por pessoas que estavam visando esse dinheiro. Sim. E que, de fato, era um volume muito alto de dinheiro. Só que hoje a gente está arcando as consequências disso. Lá atrás, o mercado inundado por pessoas que não tinham noção das consequências do que estavam fazendo, pessoas que estavam simplesmente visando o dinheiro, estavam montando placas. É o que eu chamo de montadores de placa. Por quê? Olhavam uma empresa técnica de engenharia, que tinha um corpo de engenharia criada por um engenheiro, que tem algo a perder. Eu tenho algo a perder. Claro. Eu tenho histórico, eu tenho um diploma, eu tenho meu nome, eu tenho meu CREA. Então, eu tenho algo a perder ao trabalhar com energia solar. Foi chegando essas pessoas que não tinham nada a perder. E sequer eles sabiam o que ele estava fazendo. Então, ele visitava uma usina, ele olhava e falava, eu sei fazer isso aqui. Ele pedia um kit, conectava as coisas lá e aquilo funcionava. E na cabeça daquela pessoa, nossa, eu sei montar energia solar. Montei, funcionou, tá aqui. Só que na engenharia não é bem assim. Então, por exemplo, fazendo um paralelo com o mercado de construção civil. Antigamente, a pessoa ia construir uma casa, ela já chamava logo um pedreiro. E o pedreiro construía a casa. Sim. Hoje em dia, todo pedreiro já fala, cadê o projeto? Ele quer o engenheiro. O mercado de energia não aconteceu isso. Então, as pessoas chamavam direto o cara que só monta. Ele não sabe, não respeitava o processo, entendendo que precisa de uma engenharia por trás. Sim. E hoje a gente está colhendo, digamos, os maus frutos dessa onda que a energia trouxe lá atrás. De pessoas que não são profissionais, pessoas que não são técnicos e pessoas que sequer sabem o que estão fazendo. Pessoas que simplesmente vieram mexer com a energia solar e viraram montadores de placa. Então essas usinas, elas até entraram em operação. Só que o que acontece? Por serem muitas pessoas fazendo isso, sem noção das consequências, elas começaram a fazer tudo errado. Era o famoso fazer mais barato. Vamos gerar economia, vamos economizar. Só que, no fundo, elas estavam economizando não para o cliente, para elas mesmas. E hoje a gente está colhendo as consequências disso, que, infelizmente, né, para pessoas aí que instalaram com empresas que tinham essas práticas, as consequências vão ser bem sérias e bem duras. Eu acho que é até importante a gente pontuar elas aqui. Claro, por favor. Então, vamos lá. O que aconteceu bastante no mercado de energia solar? Eu até comento que, em alguns casos, o que aconteceu é até crime, tá? Mas foram 3 práticas comuns que aconteceu no mercado de energia solar. A primeira delas, como é um produto, um serviço muito técnico, dificilmente quem compra consegue verificar o que ele comprou. E entender o que ele está comprando. É extremamente difícil. Então, ali na hora do orçamento, a pessoa pediu um orçamento de 5 empresas, chegava 5 papéis na frente dele. Ali estava escrito, placa, inversor. Não, os orçamentos é tudo igual às propostas. Só que um estava com orçamento de 100 mil. O outro chegava com orçamento de 80 mil, 20 mil de diferença, 20% de diferença de preço. Ou às vezes até mais barato, uma diferença gritante de preço. Eu já vi orçamentos com metade do preço. Um com orçamento de 100 mil, o outro com de 50. O cliente vai, fulano tá ganhando dinheiro demais. Claro que eu vou pegar fazer o mais 50, barato. Claro que eu vou pegar o mais barato. E isso foi acontecendo. Então, no papel, essas empresas eram muito competitivas. Só que o que acontece? Depois de instalado, o cliente não tinha capacidade técnica de ir lá e conferir se aquilo que ele comprou, de fato, foi o que ele recebeu. Entendeu? Então, foi aí que começou a enganar muito o cliente. Então, o cliente comprava um sistema, igual a gente chama, por exemplo, um sistema de 10 kW pico, que é o tamanho do sistema. Ele recebia um de 7, 30% mais barato. E ele não tinha noção disso. E aí, inclusive, criou cultura no mercado de, nossa, energia solar nunca gera o que eles falam. Criou essa cultura, porque muita empresa instalava a menos e criou-se, inclusive, a cultura de que nunca dá o que eles prometem. Não, pera lá. Tem que dar o que é prometido. Uma usina deve gerar o que é prometido. Mas o que aconteceu, e a primeira das coisas que aconteceu foi muitas empresas, para ganhar mercado, vendendo uma coisa e entregando a menos, sabendo que o cliente não tinha condições técnicas de conferir aquilo. Sim. Então, hoje a gente está inundado no mercado de clientes
que até hoje nunca recebeu aquilo que ele comprou. E a gente tem 2 casos. Tem um caso que ele recebeu a menos, e tem um caso de fato. Tem gente que tem 1 ano, 2 anos que ele comprou uma usina e ela nunca... Às vezes montou parte da usina lá, mas até hoje ela não foi ligada na rede da concessionária, até hoje não está funcionando. Está cheio de casos assim no mercado hoje, tá? Então, o primeiro ponto foi esse. A primeira, digamos, a grande fraude, o primeiro grande problema que aconteceu no mercado. Empresas vendendo algo e entregando muito a menos. Sim. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto que aconteceu com essa inundação de pessoas que não são profissionais de engenharia, profissionais de energia. Eles literalmente trocavam aquilo que foi vendido. Então, não só instalava a menos, como trocava. Então, o cara comprava uma placa, por exemplo, um sistema com placa de 600. Eles iam lá, colocavam uma placa de 400, arrancava a etiqueta da de 600 e pregavam de 400. Isso aconteceu, tá cheio no mercado. Então, eu agora trabalho muito visitando usinas e fazendo vistoria, perícia nelas para encontrar, de fato, qual a realidade daquela usina. E a gente tem encontrado isso. A pessoa comprou um inversor de 100 e lá na parede deles vão lá, arrancam a etiqueta do inversor e colocam de 50. Aí eles colocam de 50, arrancam a etiqueta do de 50 e pregam a etiqueta do de 100, por exemplo. Ou deixa sem etiqueta. O cliente não sabe conferir. Mas isso é crime. Exatamente, isso é crime. É uma falsificação É uma muito falsificação. grave, né? E isso aconteceu bastante. E agora, nessas perícias que a gente vem fazendo em várias usinas que não estão funcionando, ou usinas que estão funcionando, mas não geram o que deveria gerar, e a gente tem feito bastante esse trabalho, a gente tem encontrado nesse cenário. O cenário onde lá é uma placa de 400, mas tem um adesivo de uma de 600. Um inversor que deveria ser um de 100, arrancaram uma etiqueta de identificação da potência dele, do inversor, mas lá, na verdade, não é o de 100, é um de 60 no lugar. Entendeu? A usina deveria ter 5 inversores, só tem 4. E uma série de coisas nesse sentido, de literalmente enganar o cliente falsificando a identidade daquele aparelho. Isso é Entendeu? muito sério. Fazendo um aparelho ser o que ele não é, entendeu? E algo que a gente tem que pontuar aqui, pessoal, é que nós não estamos falando de usinas gigantescas, apenas usinas gigantescas. Nós estamos falando também da sua casa, da sua chácara, de lugares que são pequenos, que são para moradia mesmo, e que as pessoas estavam acreditando que aquele produto estava sendo vendido pelaquela quantidade, aquele número de watts, é técnico, eu não entendo, mas o que eu entendo é que todo mundo ali foi enganado. Não só donos grandes, agricultores, né, pessoas do agro, quanto também pessoas que estão dentro de casa, que acham que estão gerando uma quantidade de energia que, na verdade, não é real, né? Para ser sincero, eu acho que o volume do residencial é até maior. Porque é mais difícil. O agro grande, muitas vezes, está contratando pessoas. Igual eu hoje estou fazendo a maior parte do serviço para o agro. Porque ele tem condições. A usina dele, o prejuízo é tão grande que vale a pena para ele agora nos contratar para lá fazer essa investigação, fazer essa perícia, fazer esse laudo. Agora, o pequeno, para ele, é muito mais difícil. Entendeu? Porque ele sequer vai atrás. Para ele, ele acha que é caro, né? Então, eu diria que esse prejuízo, com certeza, foi para todo mundo. Claro. Foi do pequeno ao grande, mas muitas vezes é menos perceptível para o pequeno. Então, o pequeno muitas vezes vai ficar lá com esse problema por anos e não vai saber. Danilo, e nós estamos aqui falando de empresas, né, que fornecem, que fazem esse serviço, né, de energia solar. Mas, assim, a gente está esquecendo de falar que é ali quem que fornece essa energia para nós, né, que são as concessionárias. Me fala um pouquinho sobre qual é o posicionamento das concessionárias diante a esses problemas que estão acontecendo já há um bom tempo e agora com essas fiscalizações, que eu tenho certeza que está rolando aí alguns relatórios, e qual que é o posicionamento dessas concessionárias nesse caso? Então, vamos lá. Esse, inclusive, é o terceiro ponto que eu ia pontuar. O primeiro ponto que vários clientes sofreram foi exatamente ter comprado algo e ter recebido a menos. O segundo foi ter até recebido, mas aquilo está adulterado. É uma etiqueta de um equipamento que não é o real. E o terceiro ponto, para ser sincero, é até pior. Então, dá para piorar. Não. Entendeu? O terceiro ponto, o que é? Para a gente fazer um projeto, instalar um projeto, a gente tem que aprovar ele na concessionária de energia. No caso aqui nosso, eu tenho que aprovar esse projeto na CEMIG. Tá? Então, eu faço um projeto elétrico e informo para a concessionária qual o tamanho daquele projeto. Olha, aqui está sendo instalado um projeto de tamanho X. Dou toda a especificação dos equipamentos e aquilo é aprovado pela concessionária. E o que acontece? Na maioria dos casos de usinas maiores, usinas grandes, principalmente no agro, principalmente na região rural ou na cidade, na região no comercial, o que acontece? A concessionária de energia ela não tem o direito de negar o projeto. Ela não pode falar, você não vai pôr energia solar. Mas ela pode falar, está aprovado, você vai colocar esse sistema aqui, mas eu, como concessionária, preciso melhorar a minha rede de energia para receber esse sistema desse tamanho. Então, o que acontece? O que acontecia muito? A gente enviava um projeto da CEMIG de uma casa.
Eu teve casos, cenário residencial que aconteceu isso. A CEMIG, olha, o projeto está aprovado, mas eu preciso agora, espera um pouco aí, eu preciso, por exemplo, de 120 dias para melhorar a fiação da rua. E aí, a hora que eu fizer essa obra, que a gente chama de obra da concessionária, aí sim você vem e instala o sistema. Então, o sistema era aprovado, porém aprovado com obras, que a gente chama. O que é o grande problema? A obra demora. Sim. Então, por exemplo, eu já tive casas que deu obra, sistema pequenininho que deu obra na cidade. Aí eram 3 meses de obra. Mas quando a gente vai para o rural, a gente vai para casa de 2 anos de obra. E aí o que acontece? Para não esperar essa obra, muitas empresas, e na nossa região tem um especificamente que fez isso para todos os clientes dela, o que acontece? Ela nunca mandava o projeto real. Então, se era uma usina de 100, ela mandava um projeto de 3. Eu estou com um caso particular de um amigo. Ele tem 4 usinas, 4 de 50. Eu não vou entrar em termos técnicos, mas o tamanho da usina é um tamanho de 50. Sabe qual é o projeto que está aprovado na concessionária? 2. Justamente para acelerar esse processo. E aí o que acontece? Tem 2 benefícios aí. Essa empresa ganhava celeridade, então tudo dela era muito rápido, e ela usava isso como marketing. Nossa, eu tenho um contato na CEMIG. Não, a nossa empresa tem um contato na CEMIG, eu faço esse projeto e sair. O projeto que com a outra empresa estava dando obra, com ela não dava. Mas porque com ela, o projeto não era aprovado no seu real. Então era uma usina de 50 com um projeto de 2. Realmente não vai dar obra. Para 2 não precisa de obra, para 50 precisa. Entendeu? Então essa empresa, além de fazer isso, ela usava isso como estratégia para falar que ela tinha contatos na CEMIG e que ela conseguia aprovar esse projeto. Mas, na verdade, ela estava aprovando um projeto muito menor. Quando esse documento chega de aprovação da CEMIG, chama parecer de acesso. Tá? Então, a CEMIG, quando ela recebe o projeto e ela aprova ele, ela emite um documento que chama parecer de acesso. Esse parecer de acesso vem toda essa aprovação e vem lá listado o que está aprovado. Essa empresa pregava esse documento, adulterava ele com os dados que o cliente comprou e mandava para o cliente. Está aqui seu parecer de acesso. E o cliente está achando que a usina dele está homologada na concessionária. Ela até está homologada, mas não com a potência total. E aí é que vem o grande problema. Lembra que eu falei que lá atrás o mercado de energia foi inundado por pessoas que não são profissionais da área? Claro. Eles não têm nada a perder. Lá atrás, os montadores de placa, na cabeça deles está funcionando e isso nunca vai dar problema. Só que é isso que o engenheiro é treinado para fazer. O engenheiro é treinado para pensar num problema que vai dar daqui a muitos anos. Então, nós engenheiros sabíamos que, sim, o sistema elétrico não pode receber uma carga que ele não está informado que aquela carga está entrando. Perfeito. Então, um engenheiro competente jamais vai injetar energia numa rede sem informar a concessionária, porque ele sabe das consequências disso. E o que acontece? Hoje as concessionárias estão inundadas de energia entrando na rede delas e elas não sabem de onde vem. Então, o que acontece? As concessionárias começaram agora a fazer perícia nas usinas. Elas estão indo visitando essas usinas, chegando lá, elas encontram a usina que no papel é uma de 2, mas lá tem uma de 50. Foi o caso do meu amigo. A CEMIG foi lá e notificou ele. E aí ela entrega uma notificação, meu amigo recebeu essa notificação, e na notificação vem 3 consequências. A primeira dela, eles dão 10 dias para a pessoa provar que aquela usina está homologada. Eles já sabem que não está, mas eles ainda assim dão 10 dias. Então dão 10 dias para você provar que ela está legal. Não provando, que não vai acontecer, porque ela não está legal, eles vão entrar com 3 consequências. A primeira dela é cortar a energia da pessoa. Nossa. Então eles podem chegar e cortar a energia da pessoa. Pense isso no agro. Exatamente. Numa casa é um impacto imenso, mas em uma grande propriedade... Exatamente. Então a primeira consequência, eles podem chegar e já cortar a energia da pessoa. Segunda consequência, eles vão emitir uma multa, e isso não está não é discutível. Não é discutível. Eles vão emitir uma multa no valor de tudo que essa pessoa mandou para a rede, de tudo que ela injetou. Ou seja, se é uma usina que tem, sei lá, 4, 5 anos, que seja um ano, que ela está lá injetando energia na CEMIG, tudo que você mandou para a CEMIG, agora ela vai te dar uma multa daquele mesmo valor. Nesse caso das usinas que eu estou te falando, é uma multa de R$380 mil. É no valor da própria usina. O cara agora vai ter que pagar a usina de novo para a CEMIG. E detalhe, que é a terceira consequência. Essa usina, por estar irregular com a CEMIG, se você quiser ligar ela, você tem que homologar ela agora. Só que detalhe, você vai homologar ela agora na regra atual. Só que, infelizmente, na regra atual, a gente já não consegue homologar qualquer usina. Então, agora, por exemplo, nesse caso real, a gente tentou homologar essa usina de 50 para esse cliente. Sabe quanto que a CEMIG aprovou agora? Só 7. Então, ele literalmente vai ter que desligar a usina. 43 dos 50, ele vai ter que desligar e fazer qualquer coisa. Literalmente, ele perdeu. Então, ele vai pagar a multa no valor do que ele já comprou, 380 mil, e ainda, se ele quiser, vai ter que desligar a usina ou deixar lá instalado uma potência bem menor do que a que está lá.
E se na época esse projeto tivesse sido aprovado, ele teria sido aprovado os 50, porque naquela época aprovava, entendeu? Apesar de da obra, aprovava, entendeu? Não tinha o que a gente chama hoje de inversão de fluxo. Mas como as concessionárias estão recebendo tanta energia, hoje elas ganharam o direito de falar, você não pode injetar isso aqui tudo mais, você pode injetar só tanto. Elas podem fazer isso e estão fazendo. Então esse, né, até conhecido, amigo meu, dos 50, que é o tamanho da usina, a gente tentou homologar ela agora. Lá atrás teria sido aprovado os 50. Hoje foi aprovado só 7. Então ele, infelizmente, vai perder 43. 43 kW-pico, que é praticamente a usina inteira, ele vai ter que desligar, montar em outro lugar. Não, a gente ainda, inclusive, nem decidiu o Então que ele teria um terceiro gasto, né? É, Que ele teria que pagar as placas que ele já pagou, exatamente. depois ele teve que pagar a multa. E aí agora, se ele quiser montar uma outra usina, ele vai ter que pagar um outro valor referente à usina do tamanho que ele precisa, correto? Então ele vai pagar praticamente 3 vezes. Praticamente 3 vezes, porque justamente ele já pagou uma vez, Sim. agora ele vai pagar a multa que praticamente é no valor da usina, e agora ele tem que homologar essa usina. Só que lá onde ela está instalada, não homologa. Então, se ele quiser homologar, ele vai ter que arrancar ela de lá e instalar em outro lugar. Se é que ele vai achar carga, se é que ele vai achar uma rede em outro local que dá pra gente instalar essa usina. Então, é o que eu falo, essa terceira é, talvez, na minha opinião, a pior das consequências, que é um monte de gente que vai ter que desligar suas usinas e eles não sabem disso. Por que é a pior das consequências? Isso foi feito com quase unanimidade, quase 100% das usinas dessa empresa estão nessa situação, ou seja, não está homologada e esses clientes sequer sabem disso. Então, a pessoa que às vezes tem 5 anos que ela instalou energia solar, hoje a usina dela já está paga. De tudo que ela economizou, né, ao longo de 5 anos, ela pagou a usina. Só que ela não sonha que pode chegar a qualquer hora para ela uma multa no valor de tudo que ela economizou. Ela vai ter que pagar a usina de novo. E ela sequer sonha disso. E tem grande chance de, ao tentar regularizar a usina, ainda não conseguir. Então, por isso que eu falo que é a pior dos cenários, que é muitas pessoas, infelizmente, estão com uma dívida, estão com um problema que elas sequer sabem que existe ainda. Entendeu? E as concessionárias estão visitando essas usinas, estão fazendo essa perícia, essa visita a essas usinas irregulares, notificando esses clientes, porque a rede da concessionária está cheia de energia que não era para estar lá. Isso tem consequência. É aquilo que eu falei lá atrás, de pessoas inconsequentes num mercado que não é para gente inconsequente. Um mercado que é regulado. O mercado de energia ele deve ser, né, trabalhado por pessoas, no caso, por engenheiros que sabem disso. Porque muita gente lá atrás, de boa fé, visando o dinheiro, não dá nada não, vou ligar a usina, ela está funcionando, o que tem de errado? Tem muita coisa errada. E é para isso que quem tem formação, quem tem capacitação está lá. Porque a gente sabe a consequência. Entendeu? Eu não tenho nenhuma usina nesse cenário, entendeu? Inclusive, foi uma pergunta que eu me fiz. Por que tão poucas pessoas estão falando disso? Porque tem mais empresas hoje que não tem corpo técnico de engenharia, que tem pelo menos um sistema assim, tá caladinha, do que empresas que não tem nenhum. Então, por isso que ninguém está escutando falar disso. Porque até a maioria das empresas são caladas, entendeu? Porque as empresas, a maioria delas tem pelo menos um sistema assim, tem alguns assim, entendeu? Porque a maioria das empresas não são empresas de pessoas que têm compromisso com o mercado. Elas não têm nada a perder. Se tudo der errado, elas fecham e voltam para o açougue. Ela fecha e volta para o som. Ela fecha e volta para o consultório de dentista. Entendeu? E vai ficar quem, de fato, está aqui para trabalhar com energia. E, Danilo, uma pergunta. A gente está aqui falando muito sobre a região noroeste de Minas, né? Que é onde nós estamos. Mas esse problema a gente pode dizer que é uma questão totalmente Brasil, né? É uma questão nacional aí. A gente sabe também de algumas regiões. O que você pode falar sobre isso? As pessoas do Brasil, elas têm que ter essa preocupação também? Infelizmente, esse é um problema. A gente tem um problema maior na região de Unai específico, mas ele é um problema nacional. Então a gente tem hoje a concessionária Anel Energia, que é de Brasília, fazendo um monte de vistoria dessa, encontrando esse mesmo problema. A CEMIG, a nível de Minas Gerais inteira, fazendo isso, no estado inteiro. Então, infelizmente, é um problema do Brasil, é um problema que a gente vê relatos disso acontecendo no Brasil inteiro e concessionárias de energia do Brasil inteiro pegando esse tipo de situação. Certo. Não. Danilo, e para as pessoas que têm energia solar, e para as pessoas que desejam colocar energia solar, eu acredito que elas vão ficar um pouco inseguras. O que está acontecendo? Será que é confiável colocar ainda? Será que se eu pedir a energia solar agora, essas concessionárias vão ter essa disponibilidade? O medo, ele pode ser uma coisa que vai permear ali no momento. Como que está o mercado? Vamos falar um pouco mais da sua empresa, no panorama que a gente tem hoje. O que vocês podem oferecer
oferecer para essas pessoas que estão suspeitando que caíram num golpe? O que a gente pode fazer para essas pessoas? O que a sua empresa pode fazer para ajudar? E para as pessoas que querem acionar, né, fazer energia solar, como que estaria o mercado? E vamos falar um pouco da sua empresa neste momento. Vamos lá. Então, são 2 cenários. Aquela pessoa, né, que já tem energia solar, que colocou e suspeita ou ela quer verificar, é totalmente possível. A gente faz um trabalho hoje bem grande em cima disso, que é, eu faço um laudo técnico, uma perícia técnica na usina, verificando 3 coisas. Eu verifico o que a pessoa comprou, o que está no contrato, o que está na proposta comercial. A gente faz uma inspeção técnica inteira na usina, verificando o que de fato está lá instalado. E a gente pega toda a documentação da concessionária, que é o que a gente chama da homologação, e cruza esses 3 dados. Então, eu entrego um laudo, uma perícia, um laudo técnico para esse cliente, com esses 3 dados cruzados. O que ele comprou, o que ele recebeu e o que está lá na concessionária de energia. Tá? E aí, para que isso? Né? Justamente para ele saber o que fazer. Em muitos casos, tem, né, casos de acionar na justiça, então isso ajuda os advogados, a pessoa leva isso à frente. E não só isso. É justamente o que eu faço agora para ficar certo. Entendeu? Já que eu não vou esperar a concessionária vir me dar uma multa, ou ficar aqui com a minha usina simplesmente irregular esperando. E aí a gente entra com um processo de regularização dessa usina. Entendeu? Então a gente faz todo o projeto como ele deveria ter sido feito, aprova isso na concessionária, entra com toda a etapa de deixar essa usina regular. Então quem já tem, esse é o caminho. Primeira coisa é descobrir se de fato, né, ele tem esse problema, digamos assim. Tá? E o segundo cenário, que é quem ainda quer colocar, a notícia é boa. A concessionária ainda permite instalação de energia solar ainda é viável. O que aconteceu e que muita gente até chama de ruim é, agora não dá mais para gerar. Não é isso. É possível gerar energia, a gente tem feito bastante trabalho ainda, está instalando bastante usina. O que acontece é que, devido a isso, a concessionária de energia, de fato, burocratizou o processo. Sim. E ela tem razão de fazer isso, entendeu? Então, hoje o processo de instalar ele é mais burocrático no sentido, burocrático para a gente como empresa, e eu acho bom isso. Entendeu? Então os projetos são mais rígidos, há mais maneiras de se aprovar um projeto. Antigamente era um projeto só. Você mandava lá, era um jeito só de aprovar. Hoje não, para cada cliente é um jeito de projeto, é um tipo de projeto. Não vou entrar aqui nos termos técnicos, mas na prática é isso, entendeu? Então a concessionária criou várias modalidades de projeto. Então muita gente usa isso para falar, não, hoje é difícil, hoje não coloca, mas não é que está difícil, ainda é possível colocar, ainda continua viável. O que acontece é que agora exige-se engenharia. Agora eu tenho que olhar para o cliente, fazer uma análise da realidade dele e entender qual é o melhor modelo de projeto para ele. É um projeto onde ele injeta e recebe em outro local? É um projeto onde ele injeta e só recebe onde está gerando? É um projeto que a gente chama de zero grid, não injeta, só conecta na rede da concessionária e usa, por exemplo, no caso de pivô, isso é muito usado. Você conecta, mas você não injeta, você só usa a rede da concessionária ali e toda a energia é usada instantaneamente no pivô. Então, há várias modalidades de projeto. O que tem muita gente, às vezes, falando que dificultou é justamente essas pessoas, essas empresas que não são profissionais, isso para elas é um terror, porque agora precisa de engenharia, agora precisa ter conhecimento, entendeu? Então, de fato, gera essa dificuldade para quem não tem conhecimento. Mas a energia solar continua sendo viável, continua sendo possível e continua sendo acessível para todo mundo. Perfeito. Danilo, e eu quero até pontuar uma coisa aqui que eu acho muito importante para as pessoas saberem, é que eu te acho um profissional muito corajoso de vir aqui, sendo proprietário de uma empresa de energia solar, vir conscientizar as pessoas. Porque você está vindo aqui em primeira mão para contar pra gente, porque muitas empresas não estão querendo escancarar isso, não estão querendo falar sobre isso, porque elas têm um pouquinho ali de um rabo preso, tem ali algum probleminha, e eu acho que você trazer isso aqui para as pessoas não só escancarar o problema para outras empresas, mas também pode gerar desconfiança nos seus próprios clientes. Então, é mais uma forma de você mostrar que realmente você está entregando o que você prometeu, que o que está escrito no contrato realmente está sendo executado. Então, você está dando a cara a tapa aqui para conscientizar as pessoas. Então, o que você pode falar aqui para mim sobre essa notícia e sobre o que a sua empresa está fazendo em posicionamento com essa notícia que pode ser muito difícil, mas como as pessoas podem receber isso? Sim, inclusive, para fazer isso, eu tive que passar por cima de um princípio, que foi sempre um princípio dentro da minha empresa. Eu sei que isso acontece desde 2019. Então, a gente sempre soube. Mas eu tenho um princípio na minha empresa, e todo funcionário, na hora que ele entra, já é orientado. Aqui, a gente não fala mal de concorrente. Se você tiver 10 segundos com o seu cliente, com o nosso cliente, fale da gente. Fale do que a gente faz. O concorrente está fazendo isso. Deixa ele fazer. Vamos fazer o nosso, vamos trabalhar o nosso. Isso sempre foi um princípio meu, uma premissa minha. Só que o que mudou?
recentemente, quando isso tudo estourou, e eu sabia que isso ia estourar, por que eu inclusive falava? Deixa, isso vai aparecer, isso vai ter consequências. Como engenheiro, eu sabia que tinha consequência, eu só tinha que esperar. Né? Mas agora, o que me motivou a falar? O que me motivou? Porque essa culpa também é minha. Então, nós profissionais da área, nós como engenheiro, eu como engenheiro, tenho parcela de culpa. Eu devia estar falando isso há mais tempo. Eu devia, como profissional, falar o que é certo. Como que a pessoa que é consumidor final, a pessoa que é um cliente, como que ela vai saber se quem sabe não está falando? Então, eu tenho a minha parcela de culpa e quero agora consertar isso, que é a pessoa tem que saber o que é certo, os clientes têm que saber o que é certo. Então, por isso, neste momento, a gente vem falando. E não só por isso, porque eu tenho pessoas até próximas a mim, isso é tão real que eu tenho pessoas próximas que passaram por isso. Pessoas que pegaram uma promoção, me ligaram, Danilo, o preço está muito barato, você consegue cobrir? Fala, olha, nem de perto. E não vou nem fazer orçamento para você. Aí, nesse caso, eu falava, mas eu tenho primo, eu tenho amigo pessoal, que foi lá e pegou uma promoção dessa. Fechou mesmo assim. Fechou mesmo assim, correu risco. E agora eles estão pagando a conta, entendeu? Então, até por ter pessoas próximas a mim que caíram nisso, eu falei, não, eu tenho que falar. Entendeu? E foi essa decisão, de passar por cima de um princípio. Claro, eu não cito o nome de empresa, não é a intenção apontar o dedo para um ou outro, mas é apontar o dedo para mim. Eu, como profissional, tenho a obrigação agora de falar. Eu, como profissional, e os outros profissionais também têm essa obrigação, a gente tem que começar a falar. Porque só assim o cliente, o consumidor final, vai entender e conseguir saber o que é certo, o que é errado e quais as diferenças. Se a gente que sabe o certo não está falando, qualquer coisa é igual, qualquer coisa serve. Sim. Esse momento de conscientizar e desmistificar muitas coisas, né? Eu acredito que serviu de alerta para muitas pessoas, serviu de conscientização para muitas pessoas, e por mais que você não tenha entregado aqui termos técnicos, eu acho que ficou muito claro que existem várias formas de ser ludibriado no mercado, e que falar sobre isso realmente é muito importante para todo mundo, para o consumidor final, né? Para as pessoas que são ali, que trabalham com agro, pessoas também que têm ali uma casa, uma fazendinha, alguma coisa. Eu acho que realmente foi muito válido tudo isso que você falou. Quero te parabenizar novamente, porque é realmente uma conduta louvável. E te agradecer pela presença. Obrigada, Danilo, por ter procurado o podcast, por ter acreditado no nosso trabalho. Nós estamos aqui justamente para levar informação para todas essas pessoas. Eu que agradeço toda a equipe aqui do podcast Unai, que é uma equipe excelente, e justamente por isso, da mesma forma, né, que que eu criei essa coragem de, não, agora eu tenho que falar, eu vejo isso do lado de vocês, não é qualquer mídia que quer divulgar isso. Eu garanto para vocês, já tem outras mídias de divulgação que sabem disso e estão caladinhas. Por quê? Porque recebem muita verba, porque estão envolvidas de alguma maneira nesse tipo de situação. Então, eu que agradeço o espaço de vocês, de uma empresa séria, de um podcast muito sério, de ceder esse espaço e também não ter medo de trazer aquilo que é real, de trazer aquilo que é importante, né, para as pessoas, para a população em geral. Perfeito. Danilo, muito obrigada. Muito obrigada a presença de todos vocês aqui. Realmente foi um bate-papo com muitas informações preciosas. Eu espero que vocês gostem muito do episódio, gostem muito dos cortes. Beijos e abraços cheios de ocitocina e até a próxima.